Eu quero falar um pouquinho agora de federação de partidos. Tem uma reunião prevista para o próximo domingo para arrematar os últimos ajustes para a federação entre o PP e União Brasil. É aquele ou vai ou racha, né, Bruno Pinheiro? Conta aí. Evandro, isso me lembra uma letra do Amado Batista, Agora ou Nunca Mais. Não sei se é da sua época, mas a expectativa é essa, viu? De sentar sei se é da sua época. Realmente nessa reunião no final de semana. Vamos ao que interessa, vamos lá. De sentar à mesa então e entender, colocar os pontos ali, os pingos nos is, justamente, e entender qual é a importância dessa federação. Inicialmente o Republicanos também estava sentado a esta mesa, mas agora tem somente o PP, né? O PP, que é do Ciro Nogueira, e também o União, que é de Antônio Rueda, para essa federação. O que levou, Evandro, a fortalecer essa ideia da federação? Então, tem também uma queda na popularidade do governo. Algumas siglas do Centrão estão desembarcando do governo, entenderam que é a hora então de acabar tomando um outro rumo. E aí o que deve acontecer? Eles estão esperando se essa federação vai dar certo mesmo ou não. O senador Ciro Nogueira, que é o chefe da legenda, inclusive está de olho, e até uma cogitação em devolver o Ministério dos Esportes, hoje ocupado pelo ministro André Fufuca, que é da legenda de Ciro Nogueira. Então o que vai acontecer? Eles vão se reunir no final de semana, neste domingo, vão tomar uma decisão. Haverá a federação ou não? Se conseguir juntar e formar a federação, existe então uma grande possibilidade da devolução desse ministério e de sinalizar que o Centrão está desembarcando do governo, estaria saindo do governo por conta de uma queda da popularidade e também de uma cobrança interna de outros parlamentares. Então, esta reunião é de suma importância. O Republicano já ficou de lado, não tem chance mais de se tornar, então, também de estar nessa federação, e essa reunião vai acontecer nesse final de semana. Antônio Rueda esteve com o Ciro Nogueira, esteve com o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro no Rio de Janeiro, neste feriado de carnaval. O que Ciro Nogueira está falando sobre se Jair Bolsonaro não conseguir viabilizar a sua candidatura numa eleição lá em 2026, um nome que Jair Bolsonaro vai defender como candidato é aquele que defender e se comprometer com a anistia em relação a Jair Messias Bolsonaro. A gente está falando hoje sobre o que está sendo julgado, o que será julgado no Supremo Tribunal Federal, tem uma discussão sobre a anistia no Congresso, mas para o ano que vem, Jair Bolsonaro, então, de acordo com o Ciro Nogueira, vai defender o nome que possa defendê-lo também no futuro em relação a essa anistia. Então são diversos assuntos, Evandro, que a gente olha, acaba estando soltos, mas na verdade estão ligados a esta federação e já de olho nessa articulação para o ano que vem. Reunião importante neste final de semana, neste domingo, que vai acontecer entre Antônio Rueda e o senador Ciro Nogueira. A gente vai também ficar de olho. Ou agora ou nunca mais, Evandro. Ô Bruno, eu fiquei sabendo que esse ditado agora ou nunca mais está se aplicando também para os seus planos aí de marombice, de ficar trincado, de malhação. Tá rolando isso mesmo? Eu achava que eu tinha histórico de atleta, mas hoje, após uma consulta, vi que tô longe, viu, Evandro? Vou ter que rever isso aí. Valeu, Bruno. Agora eu quero saber um pouquinho, Bruno. Tem uma situação envolvendo o projeto de anistia e uma manifestação de Ciro Nogueira. O que você conta? Justamente, o que a gente estava reafirmando, né, um pouquinho sobre esse assunto de Ciro Nogueira fazer uma defesa em relação ao nome do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, e já sinalizou que Jair Bolsonaro só vai defender um candidato, se não for ele, se ele não conseguir viabilizar essa candidatura, com aquele nome que possa, de fato, apoiar uma anistia envolvendo o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Hoje ele fala, eu tive inclusive uma conversa recente, ele me disse que essa anistia no Congresso Nacional envolve somente os nomes que já foram julgados em relação ao 8 de janeiro. Não envolve diretamente ele. Agora, para 2026, ele quer que esse nome, que ele possa defender, se não for a candidatura dele, repito, que possa defender esse plano de anistia. Mas Jair Bolsonaro é muito incisivo, dizendo que o plano A, o plano B e o plano C é JB. Evandro. Beleza, Bruno Pinheiro, obrigado pelas informações. Vamos debater tudo isso agora aqui com os nossos amigos. Ô Zé Maria Trindade, primeiro vamos falar de federação entre União, Brasil e PP. O negócio sai ou não sai no teu ponto de vista, hein?
E pode incluir nessa conta aí os republicanos, né? E o pessoal de Solidariedade também está dizendo o seguinte, ameaçando dar uma debandada geral, uma saída em grupo, se não houver um ajustamento. Eu venho falando isso aqui há muito tempo. O processo político mudou, o alvo agora é dominar o Congresso Nacional, porque dominando o Congresso Nacional, haverá um domínio do próximo presidente da República, seja ele quem for. Então estão ali na berlinda o Solidariedade, o PSDB vai deixar de existir, ainda não sabe onde entrar. E aí continua aquela história, dizem aqui que se sobrarem 2 tucanos, um briga com o outro, né? Eles não estão se entendendo de que forma vão extinguir o PSDB. Agora, então, esse grupo aí, Solidariedade, entraria Republicanos, União Brasil e PSD, formaria sim um grande partido com possibilidade de eleger a maior bancada no Congresso Nacional. Eu tive uma conversa com o presidente do PP, o Ciro Nogueira, e ele me mostrando ali dados, e dados críveis, de que haverá a formação de um grande Senado. Ele fala em mais de 40 senadores, somando com os que continuarão, que é a reforma 2/3. Em estados, o grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro vai fazer 2, mas que a estratégia nova é o seguinte, um do grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro e outro com o apoio do grupo, mas que não seria diretamente ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso tomaria o Senado Federal. Sobre ficar ou não no governo, ele me disse o seguinte, que por ele nem entraria, por ele nenhum integrante do seu partido estaria no governo, mas que ele confessa que não tem como punir e que não vai partir para essa história de punição, de expulsão ou nada, né? É só a torcida e só a defesa do partido. Não é novidade, isso rachou o Centrão. O Centrão é uma entidade que não tem um gabinete, não tem líder, não existe. Você não chega lá, está escrito na porta liderança do Centrão, líder do Centrão, mas ele existe e tem até PL, PT no meio desse Centrão. E aí ele rachou, porque existem os que querem ficar no governo e os que querem sair. Agora está aumentando o número dos que querem sair. E, consequência, o efeito colateral da falta de popularidade do governo. Olha, eu quero falar de uma outra questão também que a gente estava trazendo ali na tarja, que é a situação envolvendo o Ciro Nogueira. E aí eu vou pedir para o Alan Gani ler a tarja para a gente. Lê ali, Gani. Ciro, substituto de Bolsonaro, deve buscar anistiá-lo. Eu falei isso para você. Agora que eu entendi. A gente chegou ontem no camarim, o Gani falou assim, eu estava pensando aqui, né, provavelmente eles farão um movimento aí, né, de colocar alguém que seja de bastante confiança de Jair Bolsonaro, porque aí se esse presidente for eleito, ele poderia dar graça ao Jair Bolsonaro. E aí, Gani, o que você está achando? Não, eu vejo que existe, eu estava pensando nisso, né, esse cenário é bastante possível, ou seja, lança o Tarcísio se torna o candidato da direita, isso, Bolsonaro inelegível. Tarcísio ganha, primeiro ano de mandato, dá a graça ao Jair Bolsonaro, dá o perdão ao Jair Bolsonaro. Então eu vejo que este cenário é bastante factível. Comentei isso contigo ontem, você é testemunha, e aí está a chamada no GC, né? Ciro, substituto de Bolsonaro, deve buscar anistiá-lo. Ou seja, Ciro Nogueira leu meus pensamentos aqui. Ou eu li o dele. O que você acha, Segré? Tem que avisar esse substituto para ver se ele concorda com essa metodologia. Mas também deveria esperar que seja julgado e que seja eventualmente sentenciado. Não dá para perdoar alguém que não tem sentença. E mesmo que tenha sentença, tem que ver também se depois o STF não vai falar que não pode. Porque, lembrando, ratificaram o perdão de Dirceu, por exemplo, na época do Dilma. Tem inclusive gente que está mencionando que com o perdão natalino deveria ter entrado também Daniel Silveira, mas esses perdões e essas amnistias por enquanto só funcionam para dirigentes da esquerda. Da direita até agora ninguém conseguiu nada. Estou falando agora, né? Não estamos falando de anos atrás. Mas é uma possibilidade, claro. E isso, me parece, o que busca é ter o ok do presidente Bolsonaro, eventualmente inelegível, para um candidato que possa ser do centro, do Centrão, do PP, da União Brasil. Mas agora, peraí, União Brasil, acabamos de falar que está lançando uma pré-candidatura do Caiado com Gustavo Lima. Tem gente do União Brasil que não vai participar desse lançamento porque apoia a reeleição do presidente Lula, que ainda nem foi lançada.
é mais desunião Brasil que união. E agora colocando o PP, eventualmente o PSDB e outros partidos, eu acho que duas pessoas vão ficar preocupadas, me parece. Primeiro, o Kassab, que ele tem hoje um poder gigantesco dentro do Congresso e de muitas prefeituras. Mas, por outro lado também, vai ter mais gente que vai ser dirigente dessa sigla e que vai ter que ser convencido ou de apoiar a um candidato do Bolsonaro ou apoiar a reeleição do Lula. Promete boas e fortes emoções. Fala, Piperno, o que você acha dessa possível estratégia? Eu acho que como estratégia vale, mas só uma coisa em relação a Dilma, Dirceu, perdão, até para que a gente restabeleça algumas coisas. Houve um perdão, sim, depois deles terem cumprido uma parte da pena, mas o perdão beneficiou mais gente da direita, inclusive. Porque é verdade, o Dirceu, naquele momento, sim, junto com o Valdemar, junto com o Roberto Jefferson, tinha uma leva envolvida no mensalão e valeu para todo mundo. Agora, eu acho que, como o Segré lembrou, 15, 20 minutos atrás, meia hora atrás, a gente falou, né, das ambições de Ronaldo Caiado. E aí, será que o Ronaldo Caiado vai ficar de braço cruzado olhando e falar, puxa vida, vai haver uma fusão e agora essa nova federação apoiaria o Bolsonaro? Mas tudo bem, eu vou embarcar nessa, é evidente que não. Os ministros que têm cargo no governo hoje, será que eles já foram convencidos de que, na verdade, eles têm que desembarcar? Me parece que não, até pelo entusiasmo com que o ministro Sabino se manifestou a respeito de um possível apoio ao presidente Lula. E o ministro Fufu, que é outro que me parece que está bem à vontade. Para não falar do Juscelino. Então, essas coisas não são tão simples assim. Outra coisa, em relação às previsões que o Ciro Nogueira é capaz de fazer, você sabe que durante a campanha de 22... Uma das minhas diversões aqui com os colegas e tal, até confesso para vocês, de vez em quando para irritá-los, era pegar as previsões do Ciro Nogueira. Porque um dia ele deu uma entrevista e falou assim, olha, até março Bolsonaro já alcançou o Lula nas pesquisas. Aí ele adiou para junho, adiou para não sei onde. Não, mas no primeiro turno Bolsonaro vira à frente. E não foi o que aconteceu. Ele não é muito bom de palpite às vezes. E ele também... nem sempre o que ele fala hoje se confirma amanhã. Não vamos esquecer que um dia ele se declarou lá, um apaixonado pelo presidente Lula, em 18, chegou a chamar o Bolsonaro de fascista, depois virou um bolsonarista assim irretocável e amanhã eu não sei o que ele vai fazer. Que foi, Segré? Não, tá certo. Na política... a gente não sabe quem vai te trair, mas o que sabemos é que vai te trair. Não sabemos quando, mas isso aplica. E os valores vão variando. Uma pessoa hoje é contrário a um, amanhã é amigo, tem um cargo, tem uma emenda e a gente repensa. Tinha uma frase que falava, eu tenho uns valores, mas se você não concordar, eu tenho outros valores também que possam ser úteis para você. Ô, Gani, e sobre a federação de PP e União Brasil? Ah, peraí, Zé, eu quero te ouvir sobre essa história do Ciro aí, porque você falou de PP e União e depois eu mudei, eu fiz uma costura para esse tema e não te ouvi. Como é que você avalia esse plano que estaria sendo criado para, ok, Jair Bolsonaro agora está inelegível, não pode entrar na história, então vamos colocar alguém que tire ele dessa situação. Você acha crível esse projeto, digamos assim? Eu acho um ponto importante de campanha, né? Uhum. Vamos dizer, de conquistar eleitores. Então, aí, nesse caso, um debate assim levaria a votos em deputados e senadores. Agora, a execução disso é muito complexo. Primeiro, quem fala isso considera que o ex-presidente Jair Bolsonaro será condenado, e condenado forte. Segundo, no caso de uma anistia, um perdão ou graça, isso tem que ser de forma coletiva, não pode ser né? Tem que colocar regras, porque o ex-presidente Jair Bolsonaro, então presidente da República, ele perdoou o Daniel e o Supremo disse não, uma coisa muito parecida. Então, a execução é complexa. Agora, como mote de campanha, eu acho muito inteligente. Gani. Em relação à federação, né?
Olha só, o que eu vejo aí, o maior desafio é a União Brasil, porque me parece que a União Brasil é um partido muito mais dividido do que o próprio PP. Não significa que o PP não tenha também as suas divisões, mas a União Brasil chega ao ponto, né, de ser oposição e governo ao mesmo tempo. Há alas governo e há alas oposição, inclusive lançando aí candidato à direita, como a gente viu. Agora, a federação é um casamento, né? Porque você, pela regra que eu estava vendo no TSE, você tem que ficar 4 anos juntos. E aí, qual que é o problema? Se tiver um divórcio no meio do caminho, há restrições a acesso ao fundo partidário, por exemplo, né? Então, tem que ser uma união muito bem feita, um alinhamento programático e o que une esses dois partidos, Evandro, é justamente os interesses fisiológicos, o toma lá da cá e as emendas.